pessoas, vocês estão ouvindo do The Math? Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e o papo hoje vai seguir em dados, mas com uma pegada mais analítica e principalmente, por que isso é importante? Só que deixa eu falar pra vocês, eu não tive coragem de falar sozinho com o convidado de hoje, não. Precisava de alguém com muito mais conhecimento que o meu, e aí eu pedi ajuda, no meu caso não para os universitários, mas meu sócio e fundador da Math junto comigo, Sérgio Larentes. Quem tá com a gente aqui hoje, Sérgio? Olá pessoal, estamos aqui com o Rafael Cavalcante, CDAO do Bradesco, que vai conversar conosco. Rafael, muito obrigado pela tua presença e muito prazer te receber aqui. Obrigado pelo convite, galera. Quem não entendeu o CDAO rapidinho é que tem Analytics ainda junto com o Data, né? É Chief Data and Analytics Officer. E aí minha primeira pergunta faz... Por que vale a pena focar em dados e analytics? Quais são os ganhos reais que uma empresa tem? Que a jornada do Bradesco é longuíssima. Quais são os ganhos tangíveis? Bem, eu acho que, primeiramente, olá para todo mundo. Eu diria que, de maneira geral, né, eu acho que tem 4 alavancas de valor que Data Analytics e Inteligência Artificial vão trazer para as organizações, né? Primeiro é ganho de eficiência, ou seja, a capacidade de você entender como as coisas estão operando, e você faz isso através de dados, ou seja numa fábrica, seja em processos que acontecem dentro do banco, significa em você conseguir achar pontos de ineficiência e otimizar seus processos, né? O segundo é aprimoramento de controles, né? Isso é particularmente relevante para a indústria financeira e se torna cada vez mais relevante em qualquer tipo de indústria, né? Ou seja, existe uma maneira super eficiente de você melhorar a maneira com a qual você controla as coisas através, né, de processamento de dados e principalmente dados não estruturados, né? Ou seja, a sua capacidade de reconhecer a imagem, a sua capacidade de processar texto, a sua capacidade de entender o que um gerente seu descreveu em relação a um cliente tem um valor muito relevante para aprimoramento de controle de organização. Isso, posso falar de prevenção à lavagem de dinheiro, por exemplo, né? É um tema muito relevante na indústria hoje. Conforme a tecnologia avança, né, o mesmo ferramental que as organizações têm para se proteger, os fraudadores e os criminosos têm para atacar, né, seja a sociedade ou seja as organizações. Então, você saber, por exemplo, que aquela sede da empresa ela é operacional ou não através de uma foto, você pode ter um grupo de pessoas analisando 1000 fotos todo dia, ou você pode ter uma solução que alavanque dados de inteligência artificial e que faça, por exemplo, um pré-processamento e torne isso mais fluido, né? O terceiro elemento é a experiência do seu cliente em si, né? Ou seja, quando a gente fala de personalização, customização, a nossa capacidade de gerar experiências únicas, né? Que saia daquela visão de que clientes fazem parte de um cluster e eu vou falar para esse cluster, né? E que, na verdade, eu deveria falar para aquele cliente. Você precisa de dados e você precisa de ferramental para tratar esses dados para alcançar essa decisão. E a quarta e última instância, que eu acho que é a combinação bem sucedida das 3 coisas anteriores e com uma estratégia de negócio adequada, é você gerar negócio de maneira sustentável, né? Ou seja, se você tem uma estrutura eficiente, se você tem um custo adequado de servir, se você consegue garantir que isso aconteça dentro de um framework de controle adequado e se você consegue gerar experiências únicas, você vai conseguir gerar resultado para o seu negócio. Muito legal. Rafa, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, e aí rapidamente a gente estava falando sobre isso, acho que é legal você dar uma pincelada. Porque a gente, como uma organização que trabalha com data science, fica muito feliz de começar a ver o amadurecimento do mercado em ter um Chief Data and Analytics Officer. A pauta, né? Você falou desses 4 itens de alavanca de valor, mas a sua pauta junto às áreas de negócio, acho que é legal falar porque isso mostra quanto o mercado amadureceu nos últimos tempos. Perfeito. Uma coisa que a gente gosta sempre de falar é que eu acho que mais do que um propósito clássico, né, que uma área de Data Analytics tem que ser, que é entregar produto de dados, entregar modelo, entregar algoritmo, fazer um assistente virtual, eu acho que existe uma componente importante de amadurecimento e constante evolução da maneira com a qual a gente opera como organização, em última instância, da maneira com a qual a gente pensa negócio, que em última instância vai tocar na cultura organizacional, né? Ou seja, então, uma expressão que, quando a gente estava começando o time de inteligência de dados, a gente falou, é que a gente tem que ter uma missão de mobilizar a organização em relação à relevância de um pensamento analítico no nosso processo de tomada de decisão. Ou seja, a gente não pode simplificar as coisas e dizer que eu faço coisas baseado em dados porque alguém está pedindo para fazer isso, né?
Ou seja, eu acho que num primeiro momento, né, vão ter situações em que a abordagem top-down ela vai gerar um sentimento, eu acho que uma spark, né, uma centelha de mobilização. Mas se isso não for acompanhado, né, do amadurecimento da maneira com a qual a gente formula as coisas, isso não é sustentável, né? Então, a gente faz por fazer, e fazer por fazer nunca, em geral, é uma boa, seja na vida profissional, seja na vida, né, pessoal. Então, a gente vê muito com a gente traz muito esse mote, né, de mobilização e de ajudar a organização e as áreas que fazem parte dela a entenderem que fazem parte de um sentimento que é uma vocação analítica, né? Ou seja, a gente tem uma estrutura que tem um grupo de pessoas que trabalham, né, com a gente, de engenheiros, cientistas de dados, curadores de dados, pessoas que trabalham com business intelligence, mas evidentemente que essa é uma estrutura que ela tem que ser finita, né? Eu não posso, conforme eu quero fazer mais, crescer linearmente esse time, né? Por quê? Porque uma organização enorme como é um banco tem peculiaridades, certo? Então, a nossa abordagem é como eu desenvolvo esse sentimento de vocação não para as áreas, não pelas áreas, mas com as áreas, né? E isso, em última instância, traz para a gente essa visão no qual a gente tem a capacidade de ter um time que consiga pensar ciência de dados, que consiga pensar produto de dados, ou seja, que a gente busque essa eficiência e interoperabilidade do dado, que a gente, de alguma maneira, seja um advisor importante para não deixar que silos de dados aconteça, mas, em última instância, que a gente fomente que as áreas tenham a capability analítica, né? E essa capability analítica é muito valor porque não existe data scientist biônico, certo? O mundo não é uma base Kaggle, certo? O mundo também tem desafios à la Kaggle, mas a gente tem especificidades tão grandes que é relevante para uma organização como o banco tenha cientistas de dados que entendam a topologia de fazer modelos para crédito, que entendam a topologia de organizar os dados para cobrança. Por quê? Porque isso é um diferencial competitivo e isso tem time to market no tempo do negócio. É claro que essa estrutura de inteligência de dados atua com as áreas para acelerar esse processo, para ter um olhar diferente das coisas como eram feitas, e eu acho que assim a gente alcança aquela motivação original, que é mobilizar. Você começou a conversa falando de eu tenho que, né, as pessoas tomarem uma decisão, agora é baseada em dados porque querem, porque eles percebem as melhorias. Quando eu vou dar aula, principalmente para os times de consultoria na FIA, a gente acabou colocando uma matéria inteira sobre racionalidade limitada, que é para o pessoal entender que muitas vezes quando você vai tomar a decisão, você tem que conseguir olhar o resto, porque talvez você não esteja vendo todas as opções, desculpa, talvez você não tenha todos os dados para tomar a sua decisão, talvez você olhe só para o curtíssimo prazo e aí entrar naquela do bom inimigo do ótimo e você tomar uma decisão ruim, ou o mais convencional, é o teu modelo mental já está viciado em algo, seja por heurística, né, porque é alguma coisa que te levou a disparar ali um pensamento irracional, seja por costume. Por que você chegar no costume? A Bradesco é centenário. Então, vocês já tinham muitas estruturas estabelecidas, se organizaram. As pessoas, né, fizeram a carreira, saíram, se aposentaram, o Bradesco está lá. Como é que tu faz para conseguir mobilizar numa coisa tão íntima que é a tomada de decisão, uma estrutura deste tamanho? Eu acho que a gente teve uma evolução natural desse processo, né? Em algum momento a gente começou, né? Esse marco do agente começou em 2007, né? O banco disse, olha, a gente entende que é relevante ter uma estrutura de inteligência de dados, porque a complexidade, a estratégia que a gente quer seguir para a gente estabelecer uma visão única do cliente, é importante que a gente tenha um time que olhe isso. Evidentemente que um banco, para ter passado com sucesso, como nós passamos, essa história de 80 anos, né, com um mercado super volátil, instabilidade econômica, consolidação do mercado que naturalmente aconteceu, era porque a gente foi bem sucedido no uso dos dados nesse processo, né? Ou seja, não se alcança a carteira de crédito que a gente tinha em 2017 sem ter uma capacidade de decidir crédito bem. E decidir crédito bem é a gente trabalhar as variáveis, a gente conseguir
incorporar essas variáveis no nosso processo de decisão e conseguir entregar uma decisão rápida, seja no nosso canal digital, seja no canal físico. Então, eu acho que a gente estabeleceu essa estrutura para conseguir fazer mais e além. Por quê? Você tinha um movimento de expectativas cada vez crescentes do nosso cliente do mercado, né? Ou seja, o nosso cliente, ele usa aplicativo de streaming e ele fica maravilhado, e eu também fico, quando aparece um seriado para ele assistir que ele gosta. Ele nunca tinha ouvido falar, mas por algum motivo apareceu um seriado que é a cara dele. Ele tem essa expectativa. Ele tem a expectativa, né, de ao fazer uma compra no e-commerce, ele ver recomendações que não são tão intuitivas, mas que ele estava precisando, né? Então, esse é o contexto que a gente está, certo? E nesse contexto, a gente entende que é parte da nossa estratégia a gente fortalecer isso para que a gente consiga seguir entregando excelência em serviços financeiros neste novo contexto que se colocou. Então, eu acho que a mobilização parte do fato de que nessa nossa trajetória de mais de 80 anos, o nosso olhar sempre foi do cliente para o banco e não dos serviços financeiros para o cliente. Eu acho que esse é um diferencial de mindset que permite que a gente tenha a mobilização nossa pelo cliente e no momento que a gente mostra que o cliente quer personalização, quer customização, a mobilização em relação a dados e analytics ela é uma consequência natural. Entendi. Deixa eu aproveitar porque todo esse amadurecimento que veio acontecendo durante esse tempo todo que você narrou para nós, em algum momento ali teve a BIA, né? Que foi uma iniciativa muito bacana, case e tudo quanto foi lugar, que usava machine learning, vamos chamar de tradicional, né? Antes desse boom da GenAI. O que deu para aprender com a experiência da BIA usando machine learning tradicional, AI tradicional? O que a gente pode tirar de aprendizado para esse novo momento com GenAI, aproveitando, né, que o cliente, como você disse, quer mais personalização? Quando eu conto essa história da BIA, né, eu acho que a BIA se conecta muito com o nosso debate anterior, que a BIA surge de uma reflexão muito simples. Como inteligência artificial pode ajudar a gente seguir entregando excelência em serviços financeiros para o nosso cliente? Essa foi a pergunta, esse é o mote original. O mote original não era, tinha uma tecnologia, eu acho legal, vou tentar usar aqui no banco. Né? A gente entendeu quais são os problemas reais que a gente tem aqui na operação. Então a BIA surge com um problema muito simples. Em 2015, a gente tinha umas centrais internas de atendimento que tinham um tempo médio de espera de 15 minutos. Isso significa que um gerente que está atuando em Palmas, em Salvador ou aqui em São Paulo, e observa... e aí eu vou fazer um parêntese, né? Todo mundo tem a ambição de ser omnichannel, todo mundo tem essa ambição de visão cliente. Muitas organizações, elas só têm um canal e elas só têm um produto. Logo, é absolutamente trivial elas dizerem que elas são omnichannel e que elas têm visão cliente. Porque elas só têm um canal e só têm um produto. Elas estão em todos os canais que ela tem. Então, evidentemente que não é trivial para um banco que tem uma gama de produtos completa, seguros, consórcios, serviços financeiros, a gente imaginar que um cara que está em Palmas vai conseguir saber vender uma estrutura de crédito rural e ter todas as respostas. Então é natural que as pessoas tenham dúvidas, certo? E é natural que a gente tenha que responder essa dúvida rápido e tem dúvidas que são muito específicas. Então essas centrais que tinham perguntas desse tipo, elas tinham tempo de espera médio de 15 minutos. 2015. Então, pergunta assim, poxa, e se esse cara, em vez de ficar na fila da central, perguntasse para a inteligência artificial e essa inteligência artificial fosse treinada com o conteúdo nosso? Essa pergunta minha hoje pode parecer absolutamente trivial no mundo onde as pessoas passaram um tempão falando com o ChatGPT e maravilhadas com isso. Mas em 2015, fica uma reflexão de cada um aqui pensar qual celular tinha em 2015. Não era uma pergunta trivial. E não era uma pergunta trivial a gente se propor a fazer isso em português. Veja bem, não tinha um lema que era razoavelmente simples você imaginar, ensinei inglês, ela vai entender português, porque não era assim. Então a gente se propõe a isso e a gente vê em 2015 que temos valor aí.
Mas esse temos valor aí, a gente fez para resolver um problema interno do banco, né? Que era um colega meu falando com a central interna do banco. A gente não saiu abrindo a BIA para os clientes finais. Observa como isso tem muito a ver com os desafios que a gente fala hoje. Vai ser Copilot, vai ser Customer Facing, etc. E essa BIA foi crescendo, a gente abriu para cliente, a gente enfrentou desafios da escala, desafios de uma arquitetura que precisava ser orientada a multicanal, a gente teve que lidar com todos os desafios do pioneirismo e depois desse tempo todo, tirou uma foto de 2023, a gente tem mais de 2 bilhões de interações com a BIA, tem 20 milhões de clientes que usam a BIA anualmente, e a BIA deixa de ser uma coisa absolutamente informacional e passa a ser uma coisa de posicionamento de concierge. A BIA é um produto de experiência, né? Tanto que a gente trabalha internamente do banco, o nosso time de inteligência de dados com o nosso time de experiência, o Bradesco Experience, porque a gente entende que são duas coisas que a cognição, a inteligência artificial tem que estar muito associada a uma experiência boa que a gente gere. Então a BIA hoje, se há 6 anos você fizesse pergunta para a BIA qual era o seu saldo, ela ia te responder: para consultar seu saldo, vá no nosso aplicativo, vá no Internet Banking, vá no ATM, ou fale com o seu gerente. Hoje ela te diz qual é seu saldo. Se você perguntar para a BIA hoje, quero fazer um Pix, ela faz um Pix para você. Em 3 meses, mais de 800 mil Pix foram feitos pela BIA. E não é que a BIA te dá o link, você clica no link, entra no... Ela faz por você. Ela faz? Ela faz por você. A gente tem e a BIA gera esse canal de confiança com o cliente, né? Então a BIA, por exemplo, hoje ela pode falar para você confirmar uma transação de cartão atípica. Porque tipicamente como é que as organizações fazem? As pessoas podem te ligar. Imagino que ninguém aqui atenda um número de telefone que não reconheça. Ou pode te mandar um SMS. Imagino que SMS, você recebe SMS e você meio que desconfia. Mas a BIA pode perguntar num canal do WhatsAppzinho, canal verificado, que você fala com ela habitualmente, assim: cara, vi que você comprou R$150 no almoço aqui, perto da Febrabantec, mas você normalmente não está em São Paulo, é isso mesmo? E você confirma no WhatsApp. Então, eu acho que essa é a dinâmica da BIA, né? E tudo isso que eu descrevi até 2023 foi sem IA generativa. Eu gostei que tu acabou na experiência, né? E aí tu trouxe uma jornada que, assim, ó, foi primeiro produtividade, porque aquele cara 15 minutos parado, ele é 15 minutos, alguém 15 minutos parado que não está trabalhando. Mas não é só isso. Se ele está querendo fazer alguma coisa não trivial, ele pode ou estar com o cliente na frente dele, ou estar com o cliente esperando uma resposta para fazer o crédito rural lá do Piauí. Então, assim, já estamos falando, ou no drive de produtividade muito forte, ou, de novo, um problema de negócio que está impactando na última linha, que é o não fazer o empréstimo, porque ele acabou resolvendo mais rápido no outro cara que estava mais acostumado. Então, e daí a gente saiu daí para falar, você sai da pura produtividade e vai para a experiência. Quer dizer, olha, tu já faz o Pix porque é mais fácil, ela já conversa com você. Eu estou criando um canal de intimidade. Esse caminho foi natural ou esse caminho foi planejado? Esse caminho foi entendido, né? A gente tem um time de pesquisa, tem um time de CX que conversa com o cliente, né? Ou seja, com um exemplo simples desse do Pix, né? Quando você faz o Pix, qual é a primeira coisa que você faz para a pessoa que você fez o Pix? Você manda o comprovante, né? Você exporta o comprovante, salva o comprovante e manda pelo WhatsApp. Ou seja, se você já está falando com a pessoa pelo WhatsApp, você vai lá, BIA faz um WhatsApp para essa pessoa, a BIA te gera o comprovante e você dá o share na mesma sua experiência, né? A BIA faz qualquer valor de Pix? Claro que não. Se você quer fazer um valor de Pix de R$1.000, R$2.000, R$3.000, eu acho que é razoável que você queira, por segurança, você faz sua autenticação, vai no aplicativo, usa os fatores. Mas para pagamentos triviais, né, respeitando, né, um perímetro de segurança, é absolutamente trivial que você queira fazer isso. É uma visão de desenvolvimento de produto que tu trouxe agora, né? Então, o que a gente fez? Foi no mercado e entendeu que estava funcionando. Como qualquer outro produto. Não é tecnologia pura. Vou pegar uma frase que você disse que eu achei interessante. A BIA até 2023 fazia tudo isso sem GenAI. Agora a gente está no auge do hype, né? GenAI para tudo, mas com alguma desconfiança, porque alucina, porque a gente tem o mercado financeiro muito regulado, se tem até algum receio, com razão, de colocar diretamente falando com o cliente final.
Mas a gente tem um caso de sucesso que é a Bia em IA tradicional, já atendendo o cliente e tendo sucesso. Qual é o futuro da Bia, tendo em vista GenAI e oportunidades que GenAI abre, apesar dos riscos? Como conciliar essa visão do que o que tinha já era tão bom, mas agora uma porta nova se abre? A gente, em novembro de 2023, a gente fez o deploy, né, da Bia para atender o nosso gerente. A gente colocou em produção ela e começou a testar com 600 gerentes. E a gente, com um plano de rollout, de crescimento, condicionado a algumas métricas e atrelado a alguns novos MVPs, incorporando os principais feedbacks, né? Então, a gente, até o final de julho, a gente já deve bater 5.000 gerentes testando, ou seja, daqueles 600 iniciais, a gente 5.000, e a gente tem uma confiança razoável de que até o final do terceiro TRI a gente tem condição de rolloutar para uma solução full GenAI para a parte interna da Bia, que é esse Q&A, essa interação de como funcionam os processos do banco, né? Em abril desse ano, a gente fez um deploy para a Bia que fala com os clientes usando IA generativa. A gente tem 600 funcionários, colegas, né, que são clientes do Bradesco também, que estão testando. E aí é um processo de muito aprendizado, de uma régua muito elevada, de uma régua muito alta. E a gente também está condicionando ao crescimento desse rollout. A gente tem uma ambição de até o terceiro TRI abrir para todos os funcionários que são clientes, para a gente ter uma massa de teste maior, mas a gente está indo com muito cuidado, porque a gente ainda sempre tem um espírito hacker que consegue ter uma resposta inesperada, e quando tem respostas inesperadas, a gente tem que seguir interagindo, seguir trabalhando. Então a gente e a generativa está no pool de conhecimento da Bia. A gente pode fazer uso desse pool de conhecimento para situações específicas, e a gente vai seguir trabalhando e refinando, mas ainda é um trabalho muito contínuo e muito cuidadoso para que a gente não perca esse ativo de valor que é a Bia, né? Então eu costumo dizer que a gente tem 20 milhões de clientes que falam com a Bia todo ano. A gente tem uma efetividade de 73% a 90%, a depender do que a gente considera efetividade, ou seja, 73% a gente consegue resolver e dar a resposta. Esses 17% é basicamente que a gente, sob o ponto de vista de inteligência artificial, a gente consegue entender, dar a resposta adequada, mas não necessariamente a resposta adequada satisfaz o cliente. Então a gente mantém essas duas métricas porque é importante a gente seguir nesses 17. A gente vai precisar melhorar produto, vai precisar melhorar a experiência para que a gente atinja esse propósito. Então não dá para a gente pegar esse ativo e botar uma coisa que vai botar isso em risco. Então a gente segue evoluindo. A gente entende que desse 73 para 90 a gente tem trabalho ainda para fazer, independente se é IA generativa ou não, mas de 90 para 100 talvez a IA generativa seja o que ajude a gente a melhorar essa efetividade, é o que a gente vai perseguir. Me traz uma visão aqui, Rafael, porque eu ouvi você contando como é que vocês estão testando, e aí eu faço um paralelo direto. Não sei se você já ouviu o case da Amazon Health Services. A Amazon falou, podia fazer um plano de saúde e poder ter uma farmácia? Vamos fazer, como é que a gente vai fazer para testar isso aí, se funciona? Eu tenho funcionário pra caramba. Eles fizeram dentro de casa. E foi até, muita gente usou como case daquela contramedida que a empresa grande é lenta para inovar. Não, ela pode inovar de formas que as pessoas nem veem. Na hora que você está testando tudo dentro de casa, se teu cliente é teu funcionário, que é o que você está falando, teu funcionário é teu cliente, tu ganha um poder de escala que não dá. Então, tu consegue mais rápido, tu consegue sem nem precisar todo mundo estar sabendo que você está testando, que é uma ótima. Eu acho que a gente tem que ter consciência que tem um viés esse teste, né? A gente está falando com uma massa de clientes, usuários, que tem uma familiaridade com a dinâmica de serviços financeiros, que não necessariamente é representativa de uma base mais ampla de clientes, mas sem dúvida nenhuma é a maneira para começar, né? Ou seja, se com pessoas que conhecem serviços financeiros a gente não está atingindo thresholds que a gente precisa, não faz sentido a gente escalar, né? Eu falo que a gente sempre tem que ter uma ambição de acelerar para fazer com que o avião decole, né? Não para num penhasco a gente desabar para baixo. Então me conta uma coisa,
para fazer o corpo de quem são esses colaboradores? Vocês perguntam quem quer participar ou você tenta criar uma massa heterogênea, do tipo, não, ó, eu preciso de gente dessas regiões, é legal gente com esses backgrounds, como é que você faz isso? Nesse caso específico, né, a gente tinha um plano de teste que a gente queria desafiar uma série de coisas, né? Então a gente pegou esse grupo que faz parte do Vocação Analítica e algumas pessoas têm competências específicas, né? Para serem, eu diria, os alpha testers, né? Porque basicamente a gente queria que as pessoas conseguissem desafiar a engenharia de prompt, que as pessoas buscassem tentar fazer prompt injection. Então algumas coisas muito específicas, né? Fez com que a gente começasse com uma gama de 600 funcionários que não é nem necessariamente representativa da heterogeneidade que é a base de pessoas que conheçam mais de produto, que conheçam mais de atendimento, mas isso foi uma coisa intencional, né? Ou seja, tem pessoas que têm background de atendimento, porque essa é uma parte que é importante, né? Ou seja, não adianta nem a gente testar prompt injection se nem as coisas mais básicas estão sendo bem respondidas, né? Então a nossa estratégia foi um pouco essa, e a ideia da gente fazer essa expansão para toda os menos de 90 mil colegas que a gente tem no banco é justamente para que aí sim a gente tenha mais ainda diversidade de pessoas testando. Muito legal. Sabe, eu fico me perguntando, é um caso muito especial esse, né? Conseguir comparar a resolutividade e indicadores de uma ferramenta feita com AI versus com GenAI. Isso é um privilégio, né? Não se tem muitos desses. O que você consegue contar para nós desses aprendizados? Porque é um estudo de caso isso. A gente tem até uma outra classe de testers, né? Que são agentes que a gente gera para fazer perguntas. São agentes de inteligência artificial que fazem perguntas para a BIA, né? Então essa foi uma estratégia, um framework de testing que a gente aprendeu ao desenvolver outros casos de GenAI, que é justamente a gente gerar agentes que conseguem incessantemente testar a BIA para a gente, né? E a gente coleta as logs e faz análise em cima delas, né? Agora a sua pergunta original. Não, acho que assim, os principais insights que você... Porque essa comparação dos 17% é fenomenal. Sim. O que deu para aprender que determinados prompts são mais sensíveis, a gente cuida mais de determinada coisa, porque aí tem insights muito legais. Quando a gente olha, assim, existe uma simetria em relação à coleta de feedback, em qualquer solução que você pense em buscar a satisfação do cliente, né? É o que eu quero dizer com isso, né? Vamos pensar, um exemplo que a gente está falando bastante aqui de hiperpersonalização, né? Quando alguém está olhando, alguém está lá no streaming, né, e vê uma recomendação de um seriado, poxa, me interessou, você não vai dar um feedback que gostou da recomendação, você vai e assiste, né? Você vai e assiste, normalmente tem 1 hora o episódio, ou se for um filme que tem 2 horas, você não espera, no final do filme, depois dos créditos, ninguém vai perguntar, e aí, gostou da minha recomendação? Você nem vai se lembrar, né? Agora, se é uma coisa que você não gosta, você imediatamente dá o feedback que você não gostou, etc. Então, essa simetria faz com que você consiga, no curtíssimo prazo, ter a sensação de que suas recomendações estão gerando uma alta insatisfação, porque tem um viés de quem responde, e a sua satisfação se reverte, na verdade, em engajamento na sua plataforma, né? Que são pessoas que não necessariamente te deram feedback, mas o melhor feedback que ela te dá não é o dedinho para cima, não são 5 estrelas, é que simplesmente ela segue assistindo as suas recomendações. Então, essa é uma sutileza que é importante, que a gente sempre tem que fazer a ressalva de que existe um viés em relação à coleta de feedback que a gente faz. Isso posto, né? Os feedbacks negativos, elas são de diversas, eles podem ser enquadrados em diversas categorias, né? Primeira categoria é, não entendi a pergunta. A categoria mais básica, e quem tem que trabalhar nisso é o grupo de engenheiros que trabalham com a cognição, tem que entender, porque ele não entendeu a pergunta, falta na base de conhecimento, foi treinamento, etc. O segundo é, eu entendi a pergunta, mas fiz uma associação, gerei uma resposta inadequada. Em geral é um pouquinho diferente, porque o conteúdo está lá, eu entendi a pergunta, você precisa entender o que é que te fez gerar aquela resposta inadequada, se foi priorização de resposta, você precisa fazer alguma outra coisa. O terceiro é, eu entendi a pergunta, dei a resposta certa, mas o meu cliente ficou chateado. Por quê? Porque ele não queria ter que fazer isso. Ele não queria ter que, para resolver uma determinada coisa, ligar para uma central. Ele não queria ter que, para resolver determinada coisa, esperar o próximo dia útil. Essa é uma questão que vai derivar para 3 coisas, né? Você pode melhorar simplesmente a redação da sua resposta. Você pode fazer um trigger para o seu time de produto, seu time de experiência, revisitar essa experiência, esse produto. E o terceiro, você pode entender que faz parte. Tal. Então, é mais ou menos assim que a gente olha
esses números que eu falei, do 0 ao 74, ao 90, ao 100. Eu estou pensando o outro ponto da comparação possível, Sérgio, porque o Rafael começou a falar ele começou a mobilizar a empresa para tentar criar uma cultura analítica, à época tentar, né, foi ainda quase que dando modelos quase BI aqui, né, para as pessoas saberem tomar decisão, estamos lá atrás. Aí passou pela BIA, né, que, gente, a BIA não é que agora fica convencional, mas fazer ela em machine learning tradicional era... Eu acho que deixando claro, nessa linha do tempo, a BIA surge em 2015, antes do time do ID. Quer dizer, a BIA teve pioneiros dos times de canais, dos times de inovação, dos times de atendimento, que são até anteriores à existência de um time de agência de dados. Né? Isso, acho que isso é importante destacar, porque até comprova aquele debate que a gente teve, mas e aí? E os 77 anos, 75 anos anteriores da história da organização em que não havia o ID? Havia esse tipo de visão. As pessoas eram capazes de fazer analytics dentro do seu domínio. As pessoas são capazes de fazer inovação dentro do seu domínio. As pessoas são capazes e tiveram um enorme mérito de entregar a BIA dentro desse contexto. E eu vou querer continuar nessa tua visão histórica, porque agora a gente está vindo de GenAI. A continuidade só ficou sobre ombros de gigantes, assim como é a história da ciência. Mas você percebeu necessidade de mudança na cultura? Você falou. Qual que é o traço mais marcante que tu percebe que tá mudando mais rápido? Veja bem, eu acho que a maneira com a qual você faz curadoria de conhecimento vai mudar dramaticamente, né? Uma IA tradicional, né? Assistentes virtuais tradicionais, baseado numa visão, nem usando ontologias, mas de intenção, né? Baseado em identificar a intenção, você tem uma dinâmica de treinamento e de curadoria que é diferente de uma IA generativa, certo? A maneira com a qual você organiza conhecimento, você faz gestão, você faz atividade de testing, é completamente diferente, né? Então, tem um processo natural de upskilling, de reskilling, etc., que você precisa fazer. Ou seja, você emular um writing numa solução de IA generativa não é trivial. Você pode determinar o tom, você pode determinar algumas situações de contorno, mas você não tem como garantir que vai ser aquela resposta naquela estrutura, daquele jeito, com 100% de certeza, né? E aí, eu acho que tem evoluções naturais. A gente pode entender que isso é uma coisa tão crítica que a gente deveria produzir um modelo, não entender que o RAG não vai resolver, que o fine-tuning não vai resolver, e vai ter que construir um LLM próprio, que seja um LLM do Bradesco, que alavanque os 2,4 bilhões de diálogos que a gente tem nessa história. Então, a própria BIA gerou para ela um ativo de própria evolução, né? Porque quando ela conversa com o cliente em português sobre serviços financeiros, ela tem uma base de diálogos e de perguntas e de respostas de serviços financeiros que é algo bastante único, eu quero acreditar, no Brasil e na língua portuguesa. Interessante. E uma coisa que eu sempre gosto de perguntar e conversar com as pessoas que estão ali nas trincheiras, né? Quem já aplicava Machine Learning tinha um ecossistema de MLOps com pessoas de ciências diversas que sabia mexer com isso. E assim ia sendo feita a evolução, geralmente em parceria com as áreas de negócio, que era quem fazia aquilo gerar valor no final. Só que agora muda um pouco a dinâmica, né? Porque eu tenho a curadoria daquilo, certo. Porque agora o LLM ele funciona numa mecânica um pouco diferente, tem que fazer a curadoria. Quanto tempo você acha que a gente vai demorar para conseguir achar o novo MLOps, né? Vamos dizer assim, a nova forma de fazer isso ficar sinérgico, porque eu vejo muita gente testando e aprendendo, né? Como você está vendo isso? Eu acredito, acho que você trouxe um ponto fundamental que eu acho que não é um ponto que talvez seja tão claro, né? A gente tem que entender que a disciplina de ciência de dados, de engenharia de dados, de desenvolver um assistente virtual é uma disciplina de software também. Certo? É uma disciplina de software. Existe um ciclo de produto de software que é fundamental a gente seguir. Evidentemente que dentro das particularidades do que significa você trabalhar com dados, você aplicar um modelo que não necessariamente é tão determinístico, né? E além disso você tem métricas que não necessariamente são métricas tradicionais de software, né? Ou seja, não adianta nada você responder no tempo que você precisa responder e dar uma resposta errada porque seu algoritmo descalibrou. Ou seja, não é exatamente a resposta errada, mas uma resposta menos precisa do que poderia ser. Ou dar uma resposta errada porque o dado de entrada veio com ruído. Ou porque alguém mudou no legado a lógica de data de nascimento e simplesmente se falou no processo. Então,
assim como, é o que eu acredito, assim como a esteira de MLOps, ela foi uma evolução natural de entender como o machine learning opera dentro da esteira de DevOps, eu acho que, e lá no banco a gente chama brincando de XOps, vai ter um XOps, onde X pode ser AI mais ML, etc., que eu acho que vai, à medida que essas atividades de testing, de monitoramento, de curadoria se tornem produtizáveis, ou seja, você consiga pegar isso e colocar como parte de um produto, eu acho que vão ser elementos adicionais na nossa esteira. Assim como o teste unitário teste regressivo CI/CD no espiritual. A jornada não acaba. A jornada não acaba. Na verdade, eu costumo dizer que a coisa mais fácil do mundo atualmente é colocar um modelo em produção. Difícil é mantê-lo com estabilidade e conseguir saber o momento certo de trocar com os guardrails. Ai. Rafael, eu podia ficar horas aqui, mas eu sei que você está quase atrasado, mas eu estou mantendo meu horário para fazer uma palestra aqui na Febraban. Mais uma vez, eu agradeço o espaço de agenda que tu conseguiu ter para estar aqui, para trazer um pouco... Aqui foi aula, né? Entender o que vocês já aprenderam e o que você pode colocar para o público em geral. Obrigado, agradeço para todo mundo. Você que está aí vendo a gente, ó, o Rafael falou que não precisa do joinha das 5 estrelas. Eu preciso, pode dar um joinha aqui embaixo. 5 estrelas se estiver ouvindo no Spotify, no Deezer, porque merece esse programa. Mais uma vez, obrigado. E quem gostou muito do papo vai querer saber mais do que você produz. Qual a rede, onde é que pode te encontrar, dar aula em algum lugar, como é que funciona? Pode me encontrar no LinkedIn, Rafael Cavalcante. Podem me seguir, podem trocar uma ideia lá, com o maior prazer. Tá, link do LinkedIn dele aqui embaixo. Valeu!